Boa live a todos, doutor Diego, por favor, conduza aí os trabalhos. Boa noite a todos, boa noite a todas. Dando início à nossa webinar imperdível aqui, encerrando o mês da advocacia iguabense. Tendo o prazer de estar aqui no mês da advocacia, no último dia do mês, encerrando uma live de altíssimo nível aqui, com insígnios profissionais aqui, à altura aqui, para poder passar um conhecimento na área de saneamento e o Covid, com aspectos técnicos e aspectos jurídicos. Né? Iniciando esse evento, né? Cumprimento aqui a presidência, né, da OAB, né, em nome da doutora Ana Basílio, nossa querida vice-presidente, doutor André Fonte, cumprimento também todo o judiciário, doutor André Fonte, doutor Fernando Magalhães, advocacia, a ilustre doutora Margot, né, presidente, na qual eu sou o sucessor aqui no momento, e o nosso colaborador também, o Márcio Cardoso, né, que tanto contribui para a nossa subseção. Nós temos aqui a nossa subseção de Guarda Grande, né, foi esclarecido que a nossa subseção é uma subseção signatária do Pacto Global da ONU, recebeu o certificado. Eu não vou querer aqui me alongar mais, porque a própria Margot aqui vai passar isso que foi emblema aí da gestão dela, muito bem conquistado, né, à luz da gestão em outubro, né, doutora Margot, de 2017, quando a gente conseguiu essa certificação e, de fato, mantivemos projetos em diversas áreas, né, de direitos humanos, relações dignas de trabalho, meio ambiente, combate à corrupção, que são inerentes à função, ao artigo 44 do nosso estatuto, né, a função da OAB contribui para isso, e a nossa subseção faz um papel ultrapassando, né, a figura disso, né, da questão propriamente institucional, e com essa questão dessa função social, e vamos muito mais além. Eu vou seguir, né, só tenho a agradecer a presença de todos vocês. Vou passar a palavra aos componentes da mesa, vou passar a palavra à minha querida amiga Margot Cardoso. Com a palavra, doutora Margot. Boa noite a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Eu quero cumprimentar a todos e faço na pessoa da doutora Ana Basílio, nossa vice-presidente da seccional do Rio de Janeiro. Cumprimentar a doutora André Fontes, doutor Renato, Márcio Cardoso, meu amor. Quero cumprimentar a Genilton e meu amigo querido Diego, que está assumindo a nossa gestão, que não é a minha gestão, é a nossa gestão. O trabalho que foi feito foi um trabalho de equipe, um trabalho importante, mas um trabalho de equipe, que contamos com a colaboração do Márcio, nos dando todo o suporte técnico. A OAB de Guaba Grande, ela se tornou a segunda subseção do país a fazer parte do Pacto Global da ONU. Fomos aceitos em função do nosso projeto de gestão e fizemos um trabalho e continuamos a fazer um trabalho em defesa do meio ambiente, em defesa da vida, em defesa da sociedade e dos inscritos da advocacia. Como disse uma amiga querida, Marisa, o meu trabalho, ele vai além dos muros da ordem, né? A gente ultrapassa, porque esse é um dos pilares da OAB, pelos quais a OAB foi criada. Eu não sou a estrela dessa noite, então eu vou passar a palavra, vou devolver a palavra ao meu amigo que está presidindo essa mesa. Muito obrigada a todos e um bom evento. Obrigado, doutora Margot, pela fala. Parabéns aí. Eu passo a palavra, né, ao nosso primeiro palestrante, doutor Márcio Cardoso. Bom, boa noite a todas e todos. Gostaria de cumprimentar aos idealizadores desse debate, que faço em nome da vice-presidente da OAB do Rio de Janeiro, doutora Ana Basílio, como forma também de destacar a importância de termos mulheres nos centros de espaços de fala, assim como nos espaços de poder. Agradeço também a todos e todas
que estão nos assistindo pela internet. Bom, meu desafio aqui é maior, de falar de engenharia, de falar do termo técnico para advogados. Eu acho que isso é muito importante, estar nessa mesa contribuindo com outro olhar de um tema que é muito importante e muito atual, principalmente quando a gente passa por uma pandemia cruel e que desmascara e abre a nossa caixa de Pandora sobre a nossa realidade social. E vou tentar focar porque teríamos que ter muito tempo para poder falar dessa problemática, mas vou tentar focar na questão do esgotamento sanitário e fazendo a correlação com a pandemia, com o Covid-19. Vou tentar mesclar minha fala em duas partes, em dois momentos. No primeiro momento, eu vou tentar agregar, demonstrar em números a realidade do cenário do sistema de tratamento de esgotos dos municípios brasileiros. Vou passar também para os municípios, fazer um recorte nos municípios do estado do Rio de Janeiro e pegar, por parte final, um mini recorte aí sobre Iguaba Grande, que é onde eu posso contribuir mais. E, por fim, vou fazer uma fala sobre o que a engenharia ambiental pode contribuir para esse novo normal. É um cenário totalmente diferente, todas as profissões, todas as áreas aí não conseguem ter uma definição clara do que está acontecendo, ainda tem muitos estudos, a gente ressalta a importância desses olhares, dessa combinação de olhares, e esse debate aqui eu acho que é muito importante, porque é o que eu entendo e que eu preconizo como ataque a um problema. São análises e conversas com vários profissionais e cada um contribuindo dentro da sua especialidade. Bom, eu trouxe uma apresentação vou tentar que minha palavra seja o mais degustável possível, porque e tirar os termos técnicos mais complexos, porque são para não tornar monótono e também a gente ganhar tempo para que as pessoas possam também fazer perguntas, tirarem dúvidas. Deixa eu só ver aqui como é que eu faço para passar. Bom, então, estão todos vendo os slides? Posso continuar? Posso... Diego? Pode sim, pode sim. Tá ótimo, vamos lá. Bom, meu nome é Márcio Cardoso, sou mestre em Ciências Ambientais e Conservação pela UFRJ, sou especialista em Gestão Pública Municipal pela UF, engenheiro ambiental pela UFSCar e químico pela UFRJ. Como cenário emblemático, gostaria de citar o primeiro caso de óbito por Covid-19 no Brasil. Por aí, a gente já teria um cenário, uma previsão do que essa pandemia iria abrir para a nossa sociedade. Uma diarista, Rosana Aparecida Urbano, foi primeiro caso de óbito no Brasil, uma diarista de 57 anos que percorreu 25 quilômetros para ver a mãe que estava mal no hospital. E chegando lá, ela era diabética e hipertensa, acabou sendo internada no mesmo hospital. No dia seguinte, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Bom, isso já denota algo da relação do Covid com a desigualdade social que a gente vive. Futuramente, a USP já tem dados hoje suficientes para fazer essa comprovação. E nesse início de agosto, já demonstrou que a maioria dos casos de vítimas de Covid viviam em bairros em que a renda média estava abaixo de 3 mil reais. Ou seja, em regiões onde a renda média estava na faixa de acima de 19 mil, é apenas 1% de mortes. Ou seja, a taxa de letalidade dessa doença, ela mostra um cenário drástico de desigualdade no Brasil. Bom, e outro ponto interessante para a gente debater.
que é a relação dos estados com o número de casos confirmados, incidência e propagação dessa doença. Isso eu peguei esse estudo no primeiro mês após o primeiro caso de óbito de Covid, para a gente começar a traçar um cenário aí. As principais cidades com maior quantidade de casos confirmados no primeiro mês estavam Rio de Janeiro e São Paulo, primeiros estados. Mas existia uma curiosidade em que estados do Nordeste, e principalmente o estado do Amazonas, também estavam com taxas elevadas no início da pandemia. Aqui a gente começa nesse gráfico, nessa figura elaborada pelo programa de pós-graduação da Geografia Humana da USP. O primeiro gráfico à esquerda mostra essas bolas vermelhas mais intensas, representam a quantidade de casos confirmados com maior intensidade, o maior número. E a gente pode perceber que boa parte desses círculos maiores estão nos grandes centros, nas capitais desses estados. O que, evidentemente, a gente entende que vem a ser por conta da grande densidade demográfica, da grande população, da grande concentração populacional que as nossas cidades e nossas metrópoles enfrentam. Mas o curioso foi, mostrando também, refletindo o que estava no gráfico anterior, é que cidades como Manaus e regiões próximas a Manaus, as cidades do Nordeste, nordestinas, elas também estavam com números que chegavam em relação à taxa proporcional a São Paulo e Rio. Isso chamou a atenção dos cientistas. O segundo gráfico também mostra em taxas proporcionais de casos confirmados, e a gente começa a ter um cenário a se estudar. Bom, a relação do saneamento básico no Brasil, é o primeiro ponto que a gente começa a destrinchar e tentar correlacionar. A gente já percebe que tem uma grande diferença nas regiões brasileiras. O Norte, em termos de atendimento total de água no Brasil, chega a 57%, enquanto no Sudeste, essa taxa vai para 91%. A região Norte e a região Nordeste estão abaixo da média do Brasil, que é de 84%. A gente já começa a ter uma correlação e o entendimento dos grandes casos de Covid, das taxas confirmadas de Covid nessas regiões, assim como o atendimento total de esgoto no Brasil. No Sudeste, na faixa de 79%, é a população atendida pelo tratamento de esgoto, sendo que no Nordeste e no Norte com 10%, ou seja, uma situação catastrófica, e no Nordeste com 28%, muito baixa também, de atendimento. Bom, aí a gente começa a destrinchar mais a fundo esses dois pontos. A gente consegue fazer, esse gráfico aqui demonstra a relação do abastecimento de água nos municípios, o percentual da população que não tem água tratada. A gente pode perceber aí, nesse gráfico, onde está a coloração mais escura, representa a população que mais não tem essa água tratada, sofre com essa questão do abastecimento de água. Então, a gente pode notar, fazendo um paralelo com todos os gráficos que a gente está trazendo aqui, a gente já começa a ter uma grande correlação da falta de abastecimento de água, tratamento de água, a questão do esgoto, e nesse outro gráfico a gente comprova também. Aí é um cenário mais difícil de a gente conseguir tratar, que é a percentual de população sem esgoto tratado. A gente percebe nesse gráfico que também essa coloração vermelha mais escura representa as pessoas, a população, percentual de população que não tem esgoto tratado. Bom, outro ponto muito importante para a gente debater, já que o nosso tema fala não só do saneamento, mas também da forma com que a gente trata esse saneamento, nesse gráfico aqui, nessa figura que a gente apresenta aqui, representa a carga remanescente de DBO nos rios municipais. O que significa isso? É o quanto a gente consegue remover, não consegue remover de matéria orgânica
nos nossos rios. Olha, é bem curioso, porque nesse gráfico aí, o marrom mais escuro representa que a remoção de carga dessa matéria orgânica dos nossos rios urbanos, nessas regiões brasileiras, é de até 30%. Ou seja, 70% de carga orgânica fica retida nos nossos rios. E esse marrom mais claro, vamos dizer, esse castanho, não sei, é entre 30% e 60%. O que isso representa? É que nós, além de não tratar bem o esgoto, nós também não estamos fazendo o dever de casa em termos de revitalização dos nossos rios. Os nossos rios ficam poluídos, os nossos tratamentos de esgoto é ineficaz, ou seja, na média brasileira gira na faixa de 50% do tratamento de esgoto, e o único ponto interessante aí é que uma parte do Brasil tem um abastecimento de água devido, mas também, de qualquer forma, quando eu falo de saneamento básico, eu também estou falando de abastecimento de água, uma grande parte do Brasil também não tem o seu abastecimento adequado. E a gente sabe que Covid não existe hoje uma forma de tratar, né? A gente não tem como curar o Covid, a gente tem como prevenir, a gente tem como só tentar fazer um processo de prevenção para que não se alastre a pandemia, fique reduzida, para que nosso sistema de saúde, único de saúde, possa atender as pessoas que porventura, venham a ser contaminadas. E a questão da água é muito importante, porque a higienização é uma das formas de você conseguir diminuir esse impacto, diminuir essa taxa de contágio. E quando a gente tem locais onde não tem esse abastecimento regular de água, a gente já começa a ter um problema muito sério que pode alardar essa pandemia. Ô, Márcio? Sim. Só para chegar nessa parte aí, segura essa questão da higienização, para eu corrigir aqui, higienizar uma falha minha. Doutora Ana Tereza Basílio, fazer um pouquinho da sua apresentação aqui na nossa live, porque a gente inverteu aqui a ordem aqui e eu acabei passando, só para ela se apresentar aqui. Tá, eu vou tirar aqui o compartilhamento. Ô, meu querido presidente Diego, imagina, eu sou aqui ouvinte, estou encantada com as informações, estou encantada com esse evento maravilhoso. O que eu poderia dizer aqui, muito rapidamente, porque eu estou absolutamente entretida com as informações que estão sendo dadas, é parabenizar a OAB de Iguaba, pela realização desse evento. Saneamento básico é um dos problemas mais graves que a gente enfrenta no Brasil. Infelizmente, a gente ainda tem uma ausência completa de saneamento básico, quase completa, e um momento muito importante para esse debate, muito oportuno, diante da nova legislação, que a gente acredita que vai gerar uma onda de privatizações nessa área nos municípios, e a gente espera que a advocacia também tenha muita atividade nessa área, né? E eu gostaria de também parabenizar todos os palestrantes, né? André Fontes, ao nosso engenheiro que estava dando uma aula, o Marco, ao Fernando também, que ainda vai fazer uma exposição para nós. E dizer que nós todos da OAB temos muito orgulho da OAB de Iguaba, Diego, não só pela sua já excelente gestão, mas pelo trabalho maravilhoso que a querida Margot fez à frente da OAB de Iguaba. A OAB de Iguaba é um exemplo de respeito ao meio ambiente, de iniciativas proativas, de iniciativa de utilização de energia solar. Tem uma das hortas mais bonitas que eu já vi na minha vida, é um trabalho maravilhoso feito pela querida Margot, que nós todos temos muito orgulho por ele, e agora está sendo, Diego, muito bem conduzida por você. Eu queria parabenizar pelo presente à advocacia, o presente que está sendo dado pela OAB Iguaba Grande, à advocacia com esse evento maravilhoso sobre um tema tão importante que seguramente também vai gerar
uma série de novos trabalhos para a advocacia com essas privatizações e esses investimentos nessa área que se espera agora que sejam feitos, se não esse ano, mas a partir do ano que vem, pelo menos essa é a promessa do governo federal. Mas parabéns a todos e muito obrigada por me dar a palavra, mas não precisava, porque o menos importante aqui sou eu, que sou ouvinte interessada do evento, e queria, Diego, dizer que é um evento muito importante e te parabenizar pela realização. Também queria fazer uma saudação ao querido Genilton Castilho, que tem ajudado aí na organização dos eventos, tem feito um trabalho brilhante, e aos generosos palestrantes que estão nos dando um presente. Mas nada mais tenho a dizer e não quero também tomar o tempo dos nossos expositores que estão... Já começamos aqui com o nosso engenheiro fazendo uma exposição que eu estou interessadíssima aqui assistindo. Muito obrigada pelo carinho, Diego. Feito aqui, né, doutora? O saneamento do feito, né? O saneamento do saneamento. Do feito. Obrigado pelas palavras. Agradecer realmente a presença, a abertura por esse evento. Fique aí à vontade conosco. Doutor Márcio, professor Márcio, seu com a palavra, perdão. Nada, que isso. Deixa eu voltar lá para a tela. Mas só que não é doutor, não. Eu não sou doutor, não. Eu sei. Embora seja Mas filho você é um professor de engenharia para advogados, então você está atribuído o grau de doutor para você, Márcio. Obrigado. Você está ensinando muito bem e a advocacia te agradece muito. Você agora já é parte integrante da OAB e a gente empresta o doutor para você também, né, Diego? Com certeza. Bom, deixa eu voltar aqui para a tela. Bom, voltando aqui, em relação à carga remanescente nos rios, isso é um outro problema muito drástico, principalmente nos centros urbanos, quantidade de contaminantes que se são despejados nos rios e não são tratados. Bom, entrando aqui para o cenário estadual, a gente começa a enxergar esse cenário, tudo que a gente vem debatendo aqui sobre a relação entre saneamento, a importância do saneamento e do abastecimento de água com o potencial letal dessa doença. É um levantamento feito pelo grupo Covid-19 Analytics, formados pelos professores da PUC e da Fundação Getúlio Vargas, destacaram que, por taxas proporcionais, se o estado do Rio de Janeiro fosse um país, teria a segunda maior taxa de letalidade do mundo. Ou seja, o Brasil, o Rio de Janeiro, consegue estar na frente. Essa é uma conquista terrível, cruel, de vários países do mundo. E a gente também pode fazer um comparativo das taxas de letalidades, né, que são a relação entre óbitos e casos confirmados pelo Estado. A gente consegue também traduzir algumas variáveis que estão envolvidas diretamente nesse grau de letal dessa doença. Por exemplo, a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro é Linópolis, com 13,4 de letalidade, seguida por São João de Meriti e Mesquita, todos na região metropolitana do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Aí vem o Rio de Janeiro, obviamente, por ser uma cidade extremamente populosa e também ter suas desigualdades, principalmente promovida por uma área de grande riqueza e outra de uma grande pobreza. Você basta ver as comunidades, as favelas, como é que sofrem com a questão do abastecimento de água.
também está nesse rol aí de maiores cidades do estado. Mas o dado interessante que eu deixei marcado ali nessa tabela é Macaé, Maricá, que são cidades que estão em baixa letalidade, taxa de letalidade. Eu reforço que a importância dos investimentos em pesquisas e nas universidades deixam evidenciado nessa tabela que a gente consegue controlar, sim, pelo menos diminuir o impacto da pandemia. Né? Assim como o saneamento, assim como também, como a gente já vem falando, tratamento, saneamento tanto do esgoto, na parte do esgoto, quanto na parte de água, o investimento em ciência é importante. Macaé, eu sou fruto dessa universidade, no Rio e também aqui em Macaé, eu fiz parte no mestrado no PEN, eles desenvolveram uma metodologia para análise de pessoas com possível contaminação. E eles, no início, estavam conseguindo fazer testes em 20 pessoas, testes rápidos em 20 pessoas diárias. E as empresas da região, tanto de Campos, quanto de Macaé, quanto de Casimiro, todas as empresas e comércio e as prefeituras, resolveram apoiar essa pesquisa e apoiar e investir em equipamentos, forneceram mais espaços, e eles conseguiram ampliar para 200 testes rápidos por dia. Então, com essa agilidade na identificação, e também, além da identificação, você consegue gerar dados para os gestores públicos, de forma com que possa aplicar políticas diretas nos locais onde estavam sendo maior, a quantidade de gente contaminada era maior. Né? E aqui deixa bem claro, Iguaba, aí já entrando um pouquinho na nossa cidade, né, Diego e Margot, a taxa de letalidade beira 6,4%. Nessa tabela ali, se vocês estão conseguindo ver, ela é a maior da região dos lagos. E Iguaba e tem tudo a ver com o que a gente está debatendo aqui. Tudo que a gente está debatendo, a gente consegue explicar o porquê Iguaba Grande é a cidade com maior taxa de letalidade de toda a região dos lagos. Bom, o cenário de Iguaba Grande, em relação aos seus indicadores socioambientais, e aqui só pego três para a gente não ter que desmembrar muito, ampliar muito esse debate. Primeiro que é o crescimento populacional nos últimos 10 anos, de 2000 a 2010, girou na faixa de 4,24% ao ano. É uma cidade que cresce muito, a cidade que mais cresce em termos populacionais, e é uma alta densidade demográfica. É muito concentrado, 1/3 da área territorial de Iguaba Grande é área urbana, então a população fica concentrada em 1/3 dessa região. A desigualdade social em Iguaba Grande é extrema. O índice de Gini dela gira em torno de 0,56. Isso reflete, é um indicador que reflete a desigualdade da região. O que isso representa? Fazendo a conversão, significa que 10% dos mais ricos de Iguaba Grande se apropriam de quase 46% de toda a renda municipal. É uma cidade extremamente desigual, é a mais desigual da região dos lagos. Em relação ao saneamento básico aqui, é muito precário. Primeiro, quando eu sou parte, eu colaboro sou membro colaborador da Comissão de Meio Ambiente da OAB, e quando a gente começou a fazer um trabalho nessa parte, quando a doutora Margot pediu para que eu estudasse um pouquinho essa área, para ver o que a gente poderia contribuir com o município, de cara, eu já percebi que existia uma diferença, não existia um consenso em relação a quanto de porcentagem da população urbana era atendida com esgotamento sanitário adequado. Ou seja, a concessionária dizia um número, e ainda remete esse número na faixa de 99% da população atendida, e quanto que a prefeitura, quando
vai indicar no seu índice para calcular o ICMS ecológico que ela vai arrecadar, ela coloca 43%. E, obviamente, eu como morador e como estudante aqui da cidade, entendo que 99% de atendimento a um esgotamento sanitário adequado é surreal. Isso não existe em Iguaba Grande. Primeiro ponto, porque o saneamento básico aqui é constituído por não existe coleta de esgoto, rede separativa de coleta de esgoto. Não existe uma tubulação específica para coletar esgoto. Apenas 30% da cidade tem essa rede, essa malha de coleta. O restante, 70%, é jogado diretamente em canais dos rios. Só que aqui também boa parte vai direto para os rios de Iguaba Grande. Deixa eu voltar aqui. Então, esse é o cenário que a gente vive. Então, existe sim um déficit no saneamento básico e todos esses fatores, juntamente com outros vários que eu não vou entrar no mérito para não ficar prolongando o debate, explicam, sim, o porquê Iguaba Grande está com essa taxa de letalidade tão alta, uma das maiores do estado. Bom, nessa segunda parte da minha fala, eu acho que é importante a engenharia ambiental para que a gente possa passar por essa pandemia, porque essa pandemia vai acabar, e nós entraremos num novo normal, uma nova situação, uma nova sociedade. Então, eu destaquei 2 pontos que são importantes, que eu venho acompanhando. Um, inclusive, foi objeto de estudo que a gente desenvolveu aqui na cidade, e o outro é o que vem acontecendo, que é o monitoramento da pandemia através de rios contaminados com Covid, ou coletores de esgoto. E o que eu fiz parte integrante da OAB de Iguaba Grande foi a criação de a busca de alternativa ecológica para o sistema de tratamento de esgoto. À medida que a gente consegue ter um sistema com maior eficiência, toda essa questão do esgoto a gente elimina desse cenário de pandemia. Então, monitoramento do sistema de tratamento de esgoto. O INCT ETS Sustentáveis elabora um trabalho em rede com várias universidades. Eles têm uma forma de detecção e quantificação do vírus SARS-CoV-2 nos esgotos domésticos. Eles utilizam uma reação única de transcrição reversa e PCR em tempo real. O que isso significa? Eles têm uma forma nos coletores de esgotos, nos rios, isso lá no início da pandemia, na Austrália e na Holanda, eles descobriram que na rede coletora de esgoto deles tinha RNA do vírus nas águas dos coletores. Então, isso chamou a atenção dos cientistas como uma forma de um dado importante, de se analisar esse dado de uma forma que pudesse fazer um contraponto aí com os dados das pessoas que estavam efetivamente se contaminadas. É uma forma paralela de você gerar uma informação que, juntamente com a informação do sistema de saúde, ter um prognóstico melhor. No Rio de Janeiro, esse estudo é feito uma parceria da SEDAI com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, o FRJ e a Fiocruz. Eles estão fazendo estudo nesses rios e nos coletores de esgoto de toda a região metropolitana do Rio, né? De uma certa forma, contribui com os profissionais da área de saúde e com os gestores públicos para delinear, fazer um mapeamento epidemiológico dos principais bairros onde estão com maiores taxas de contaminação, aqueles que estão caindo esses números. É uma outra forma de você gerar dados, né, para confirmar o cenário daquele determinado bairro ou então daquela determinada cidade, né? A gente sabe que tem muitos números subnotificados
E esse tipo de análise, você consegue quebrar com que esses números não sejam fidedignos do que está acontecendo num determinado bairro ou determinada localidade. O exemplo aqui, que eu cito nesse gráfico, é de Minas Gerais. Lembrando que essa parceria do NCT Éticos Ecológicos, sustentáveis, aliás, não é só no Rio, é uma rede de universidades no Rio, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, ou seja, eles estão tentando espalhar essa metodologia pelo Brasil todo. A gente pode perceber aqui, são 2 rios que eles analisaram, e bate bastante com os dados que o sistema de saúde demonstraram para casos confirmados. Eles conseguem, é tão interessante esse estudo, que eles vão no rio, pegam a carga viral que está naquele rio, fazem, claro, tem todo o processo químico aí para diluição, de separação, eles conseguem ver, quantificar isso, e essa quantificação, esse número que sai, você consegue reverter de acordo com a carga viral por pessoa que a pessoa elimina nas fezes. Então, você consegue fazer, inclusive, uma quantificação. Então, você consegue gerar um número com um grau de precisão que possa bater justamente com o caso que está sendo divulgado pelo SUS. Bom, uma outra contribuição que a engenharia ambiental pode trazer, além de uma forma instantânea, de um processo de controle, de prevenção e de estratégias políticas para o combate à pandemia, existe um estudo muito interessante que, inclusive, é objeto do nosso projeto da OAB de Guaba Grande, que é aumentar a eficiência do tratamento de esgoto. Como é que se faz esse aumento? Através de sistemas ecológicos. Através de pesquisas bibliográficas, a gente descobriu que a metodologia de wetlands são as melhores, com maiores eficiências, e o único empecilho é que ela precisa de grandes áreas, e ela contempla cidades com uma população de até na faixa de 50 mil habitantes. Ela por si só, ela consegue tratar o esgoto de uma forma muito mais eficaz do que as estações de tratamento convencionais que a gente tem no Brasil. O Iguaba Grande tem uma população de 30 mil habitantes. Ela, por si só, já atenderia toda a população se fosse implementada esse tipo de tratamento, a gente esquecesse a extração convencional e implementasse esse tipo de tratamento. O wetland é o seguinte, ela é uma imitação da natureza. Ela, ao invés de se utilizar produtos químicos, maquinarias pesadas, utilizar que por si só já poderiam causar falhas operacionais, falhas mecânicas, riscos de saúde do trabalhador com a questão do produto químico, ela é uma imitação, porque quem faz todo o processo de retirada do contaminante da água são as plantas. Essas plantas são chamadas de plantas macrófitas. Elas são específicas, elas precisam, para sua produção, para sua reprodução, elas precisam de matéria orgânica. E existem várias macrófitas. Cada macrófita, cada planta, ela tem um determinado tipo de contaminante que ela extrai. Então, a nossa ideia, além de ser mais eficiente em relação à matéria orgânica, porque as plantas, elas criam existe uma forma na zona de raízes dela de puxar esse contaminante com mais eficiência do que o próprio produto químico, ela também ela é muito mais diversificada em relação aos tipos de contaminantes. Existem plantas, por exemplo, que extraem agrotóxicos das águas. Existem plantas que são específicas para metais pesados. Você fazendo uma série, uma área com esse é como se fosse uma lagoa, onde a gente bota a planta ali. O esgoto chega nessa lagoa e essa planta absorve o contaminante. Quando sai dessa lagoa, essa água sai com eficiência de 95% do tratado. Ou seja, o esgoto, tudo que é contaminante fica na planta e a água sai limpa na parte final, né? Na parte de efluente. E ela pode ser despejada no rio de uma forma segura. Só para ter uma ideia, a nossa estação de tratamento ela tem uma eficiência de 75%.
e mesmo assim 75% se ela tivesse com alta eficiência, com alta operacionalidade, o que não é o caso, que vários problemas nós já passamos aqui, foi inclusive alvo de ações no Ministério Público, onde a bomba de captação estava parada, falha no UV, no sistema terciário da estação, ou seja, a concessionária foi multada por conta desses problemas. Com o Etila não tem nenhum tipo desse cenário, não tem esse problema. Ela por si só, ela não precisa de trabalho operacional, ela é a planta que faz o trabalho. Aqui nessa figura também tem um modelo que a gente viu em outros países, isso é muito utilizado na França, nos países europeus de uma forma geral, esse tipo de tratamento. Só na França tem mais tratamento com o Etila do que o Brasil tem todo o seu território com todos os tipos de estação de tratamento. Ou seja, só de Etila na França tem muito mais do que a gente tem em todo o Brasil como forma de tratamento. Aqui é o projeto que a gente elaborou. A Margot, com a sua sensibilidade ambiental, ela, entendendo que o tratamento de esgoto já demandaria uma área que a gente já identificou que existe em Iguaba Grande, só que esse espaço é tão grande que poderia ser aplicado outras formas de sanar problemas que também têm correlação com a problemática ambiental, como, por exemplo, a questão da educação, a questão da agroecologia, ou seja, da alimentação saudável, da cultura, enfim, ela conseguiu pegar uma problemática ambiental e traçou sob vários olhares. Então, esse é um croquis que a gente definiu para a cidade, nós apresentamos para as concessionárias, para o poder público, tanto o executivo quanto o legislativo. Esse projeto acabou sendo premiado, a OAB faz parte do Comitê de Bacias Hidrográficas aqui, pelo trabalho que foi desenvolvido pela equipe da OAB de Iguaba Grande. Então, também faz parte do Pacto Global da ONU, através das suas ideias inovadoras. Esse projeto foi alvo de debate na ONU e foi alvo de apresentação oral. Ele foi considerado pela comissão julgadora do 21º Encontro Nacional das Bacias, de Comitê de Bacias, como um dos 10 maiores projetos do Brasil. E na nossa apresentação oral, nós ficamos em segundo lugar, sendo muito alvo de muitas cidades que gostaram desse projeto, mas nós fizemos, em princípio, nós fizemos todo o dimensionamento, todo projetado para Iguaba Grande. E reforçando que essa metodologia, essa técnica, ela já foi considerada pela ONU como a arte do saneamento básico, universal. A ONU reconhece que esse modelo que a gente está tentando implantar em Iguaba Grande, ele é reconhecidamente a melhor forma de se tratar o esgoto no mundo. Então, a gente está trazendo para Iguaba Grande o melhor que a gente pode trazer em termos de tecnologia ambiental. E, por fim, para a gente, desculpe me prolongar, perdão aos outros debatedores, mas acabei tendo que passar um pouquinho do tempo. Hoje a gente está no seguinte ponto. A gente tem 2 caminhos a seguir, nesse pós-pandemia, nesse novo normal. Ou a gente continua sendo essa sociedade segregadora, essa sociedade desigual, sem tratar os problemas de uma forma eficaz, não reconhecendo que o poder... nós somos partes integrantes da natureza, nós não dominamos a natureza, e continuamos nesse caminho, e eu acho que esse caminho será um desastre para a gente conseguir sobreviver. Ou então a gente escolhe um caminho mais solidário, da solidariedade, a gente repensa, reflete sobre o que a gente pode mudar. Essa pandemia, de uma forma cruel, trouxe essa desigualdade de uma forma bem escancarada para a nossa sociedade. E muito obrigado aí pela paciência, muito obrigado a todos que estão me escutando. Parabéns, Márcio, parabéns pela explanação.
ao professor Márcio, pelo tempo, pela colaboração com este evento, né? Com a palavra agora, doutor, professor André Fontes, desembargador federal do TRF da 2ª Região. Boa noite a todos. Passo aqui uma saudação à vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção do Rio de Janeiro, a doutora Tereza do Basílio, e ao presidente da subseção de Iguaba, doutor Diego Moraes. E acho que, para mim, faço uma saudação à doutora Margarete Cardoso, doutor Fernando Magalhães, e ao professor, desculpa, Márcio Cardoso. Eu deixo aqui meus parabéns pela exposição muito didática, muito bem elaborada, muito técnica, e também pela informação dos caminhos que devem ser tomados para um dos problemas mais complexos. Enfim, para os problemas mais complexos e desafiadores do nosso país. Eu também faço um registro aqui da organização do evento, do advogado Genilson Garcia Castilho, a quem eu faço uma saudação toda especial por sua capacidade de administração e organização de eventos como este. Bem, o nosso tempo é curto, já tivemos a interrupção aí por conta da falha do sistema de comunicação, do sinal. Eu gostaria de iniciar a minha exposição com uma premissa de elucidação de um problema. Nós estamos na quinta parte do século XXI, estamos em 2020, com os mesmos problemas de saneamento que tínhamos no século XIX, no século XVIII, século XVII, ou seja, uma falta de estrutura de saneamento básico, ao lado de outros equipamentos urbanos ausentes. Portanto, essa exposição do Dr. Márcio Cardoso a respeito do município de Iguaba Grande vem como um alento para que, dentro de 80 anos, não entremos no século XXII com os mesmos problemas do século XVII, do século XVIII, do século XIX, do século XX e do século XXI. Falta de saneamento básico. E gostaria de completar com uma informação muito importante. No nosso Estado, nós demos ao direito de moradia um tratamento todo especial. Um tratamento tão importante que achamos que a moradia é sagrada, como se ela fosse uma unidade desvinculada de um
Doutor André teve um problema de sinal. Guardar mais um pouquinho. Doutor Diego, a gente não sabe quanto tempo ele vai demorar, talvez fosse melhor fazer uma inversão aí, né? O que o senhor acha aí, doutora? Perfeito. Né? Exatamente. A fala do desembargador André Fontes, professor, iniciou aí nessa questão aqui histórica. Professor Fernando Magalhães, que é advogado, é procurador municipal de Belfor Roxo, na área ambiental, mestrando em Ciências Ambientais pela Veiga de Almeida e especialista em Direito Ambiental pela EMERGE e Gestão Ambiental pela UFPR. Professor Fernando Magalhães, com a palavra. Está me ouvindo? Sim. Muito boa noite a todos e todas, aqueles que estão nos assistindo também. Quero parabenizar aqui o Dr. Genilton pela organização do evento, com um tema tão importante, tão relevante e atual. Também pelo professor Márcio Cardoso, pela brilhante explanação, doutora Ana Basílio, doutora Margot, doutor Diego, que com certeza tem muito também a colaborar aqui conosco, né? Bom, com relação a essa questão do saneamento, né, e o novo coronavírus, o que a pandemia do novo coronavírus ela mostrou para nós todos é a precariedade do saneamento básico. Ela escancarou um problema que já era de conhecimento de várias áreas, seja do judiciário, seja da engenharia ambiental, e que sempre houve uma questão que parece que não havia um diálogo entre essas correntes, né? Entre essas áreas do conhecimento. E por que eu digo isso? Porque, ora, um dos princípios para a pessoa poder ficar em casa é o quê? É lavar as mãos. E lavar as mãos pressupõe um saneamento básico, pressupõe o que a lei do saneamento básico, mesmo agora alterada com o novo marco legal, dos 4 pilares: abastecimento de água, tratamento de esgoto, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana. Ora, se grande parte da população brasileira não tem acesso à água encanada e também ao esgotamento sanitário, né? Como ela vai poder lavar as mãos, poder se precaver? Somente com o álcool gel? Não. Então, essa pandemia escancarou esse problema. E essa área do saneamento com o novo coronavírus, como o professor Márcio apontou, foram feitos vários estudos já na Holanda, em outros países, em várias cidades aqui do Brasil também, mostrando que foram identificados traços do novo coronavírus nos esgotos. E isso até nos leva a uma pergunta: será que os operadores dessas estações de tratamento eles não podem estar se contaminando com o novo coronavírus, uma transmissão mecânica? É algo que a gente deve considerar também. E também um outro ponto muito importante: o direito fundamental à água, o direito ao saneamento básico, ele já foi reconhecido como o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, número 6.
o ODS 6, que é o direito à água, como também um direito humano fundamental. E isso a gente não pode perder de vista. E como o desembargador André Fontes falou no início da sua explicação, nós ainda estamos com deficiências que vêm desde a época medieval, desde o século XVI, XVII. Desde o início do século XX já havia, lembrando que aqui a cidade do Rio de Janeiro ela foi a primeira a ter a ideia do esgotamento sanitário, ainda na época de Dom Pedro, mas é claro que o sistema não foi atualizado. E isso, o que acontece? Tem gerado também um impacto, e aí a gente pode informar o quê? Que, dentre as fases de tratamento do esgoto, muitas vezes a primeira e segunda fase, né, que é aquele tratamento preliminar, ou então o tratamento de lançar diretamente nos corpos hídricos, nos rios, nas lagoas, muitas vezes pode estar sendo levado o novo coronavírus para esses corpos hídricos. E algo que a gente ainda precisa pesquisar melhor e entender melhor. Bom, o novo marco legal de saneamento, ele trouxe o quê? Ele trouxe o objetivo de trazer investimentos privados, de trazer concessões para os municípios, a possibilidade de consórcios intermunicipais. Claro que já houve uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada, questionando diversos pontos, particularmente 3 artigos do novo marco legal, que é a Lei 14.026 de 2020, que alterou diversos outros artigos de diversas outras leis, saneamento básico, a Lei 11.445 de 2007. E o que acontece? Os vetos que foram dessa lei, que tem sido objeto de discussão, é o quê? É, por exemplo, a questão dos contratos de programa, que são contratos que têm uma fragilidade jurídica enorme. Aqui parabéns ao doutor Luciano Bandeira, que agora entrou aqui na nossa live. Uma ótima noite aí. E... Conseguem me ouvir? Estou ouvindo. E, bom, e dando prosseguimento, o que eu posso dizer é que, por exemplo, a Baixada Fluminense, Belford Roxo, que é o município onde eu atuo como procurador do município, é uma das regiões metropolitanas, né, que também sofre com a falta de saneamento básico. E a gente tem 3 estações de tratamento de esgoto, uma que funciona apenas com 30% da capacidade, e claro que muitas das dificuldades enfrentadas é o quê? É a ligação das residências à rede coletora. Então, esse é um problema que a gente ainda precisa resolver. E a ideia é que agora, com essa atração de novos investimentos, com essa atração do capital privado, de novas concessionárias, né, isso possa ser resolvido. Claro que algumas críticas podem ser feitas, porque dizem que os municípios, muitos que são ainda pequenos, não têm capacidade administrativa para licitar, né? Então, talvez seja mais adequado o consórcio intermunicipal. Já houve questões também envolvendo capacidade também financeira, operacional, né? Enfim, são vários pontos que merecem esse destaque. É interessante também que essa questão do coronavírus, um ponto que é pouco abordado e que merece aqui uma menção, que é a Lei da Política Nacional de Defesa Civil, que é um novo ramo do direito ambiental, que é o direito dos desastres, que inclusive é o tema da minha dissertação,
né? E que essa pandemia ela é considerada um desastre biológico, né? Ou seja, o que é um desastre? Seria um evento atípico de grande magnitude que causa um colapso nos sistemas, nos órgãos governamentais de gestão. Aqui, no caso, os sistemas de saúde. E o que nós temos visto também é que é um problema, segundo alguns estudos que têm sido realizados, que a causa dessa nova pandemia é justamente questões ambientais, como desmatamento, consumo de carne de caça. Ou seja, nós estamos vendo que é um problema global, um problema ambiental, e que nós podemos estudá-lo sob diversos aspectos, seja a questão do saneamento, e agora com essa questão do novo marco legal, e vamos ver como vai ser essa atração de capital, de investimentos. É um problema também ambiental, e nós também não podemos esquecer que com o aquecimento global, a questão das mudanças climáticas, há vírus, bactérias que estão congelados e que eles podem agora ressurgir novamente. Então, nós temos já doenças infecciosas emergentes. Lembrando que essa questão do novo coronavírus, ela, em 2005, quando tivemos o primeiro caso de síndrome respiratória aguda grave, já havia uma recomendação para um possível surto novamente, e que poucos foram os países que, de fato, agiram, e aí é de se destacar, mais uma vez, os países asiáticos, como Coreia do Sul, Japão, Vietnã, né? E, mais uma vez, resgatar esse problema de que nós precisamos cada vez mais investir no saneamento básico e resolver esses problemas que são históricos, né? E, apesar das novas críticas que têm sido feitas a essa nova legislação, nós esperamos que, de fato, possa ser universalizado o acesso, que esse é o grande objetivo, né? Bom, são essas as breves considerações que podemos fazer. É um tema muito amplo, um tema que pode ser analisado sob diversas perspectivas, sobre vários temas, e que eu, mais uma vez, coloco à disposição para quaisquer debates, quaisquer coisas, quaisquer dúvidas. E então é isso. Uma ótima noite a todos. Muito obrigado. Passo a palavra agora para o Dr. Diego. Parabéns, professor Fernando Magalhães, pela bela explanação, né? Uma análise jurídica, que isso complementa, pelo que a gente viu aqui desde o início. Quem está acompanhando a live viu a explanação do professor Márcio, então é uma complementação sobre outro aspecto, né? E tendo a visão aí do município, né, de Nilópolis, de Belfor Roxo, né, com a vivência aí, o Márcio também passou em relação um tema amplo e falou um pouquinho de Guaba Grande também, né? Registrar a presença, né, do nosso presidente, a presidência da OAB, doutor Luciano Bandeira. Doutor Luciano Bandeira, que aqui muito nos honra aqui com a sua presença, doutor Luciano, nesse último dia, né, do mês da advocacia, né? A gente está aqui com tão ilustres aqui, né, doutora Ana, doutor Luciano. Eu quero registrar também, informar aqui, né, o professor, doutor desembargador André Ponte está com dificuldade no sinal, e eu vou passar aqui a palavra para o nosso presidente, né, doutor Luciano Bandeira. Obrigado, Diego. Cumprimentar o Fernando, o Márcio, a Margot, minha queridíssima amiga, minha vice-presidente, Ana Tereza Basílio. Cumprimentar o desembargador André Ponte, ele deu uma sumida, daqui a pouco ele volta. Mas como você falou,
hoje o dia está movimentado, eu estou aqui, mas eu estou ao mesmo tempo em outra live. Aí eu falei um pouco na outra, disse que vinha para cá e vou voltar para outra, que é aquela Juntos da Ordem, do canal da Ordem, que está encerrando o Dia da Advocacia. Já passou lá a fala da Ana. A Ana foi mais esperta do que eu. As mulheres são sempre sensacionais, porque a fala da Ana foi gravada. Aí a Ana está aqui, eu estou lá na outra, passou a fala da Ana gravada, e agora eu tenho que voltar lá para a outra para falar, né? Mas é assim mesmo, né? O mundo é assim, ele caminha melhor com as mulheres mesmo. Agradecer aqui ao Genilton pela organização, o nosso é o background aqui, é o que organiza tudo, bota tudo de pé. Eu só queria dizer, parabenizar pelo evento, a discussão de um tema tão importante, que é o tema do saneamento, é algo que é um atraso no nosso país, é incompreensível como um país como o Brasil ainda está tão atrasado, né, nessa questão, que é uma questão fundamental, é uma questão de direitos humanos, é uma questão de direito social, é uma questão de desenvolvimento econômico, é uma questão de saúde. Quanto mais saneamento a gente tem, menos dinheiro você precisa investir na rede pública de saúde, economiza dinheiro do SUS. Então, é um conjunto de coisas que demonstra o quão atrasado nós estamos como sociedade, como nação, e a gente precisa avançar. O progresso legislativo que nós tivemos foi importante, a nova lei, a lei geral, né, a lei geral do saneamento, ela trouxe avanços. Eu tenho certeza que vocês estão debatendo aqui isso. Vamos torcer para que ela não seja aquela coisa que acontece aqui no Brasil, né, que é a lei que não pega, né, Ana? Infelizmente, aqui no Brasil tem isso, lei que não pega. Mas tomara que seja efetivo, que a gente consiga avançar e aí encerrar essa chaga que é da nossa sociedade, que é a ausência de saneamento básico. Nós estamos em 2020. Né? Não é razoável que em 2020, a gente ainda esteja discutindo a ausência de saneamento em mais de 50% dos domicílios brasileiros. Né? Eu posso estar errado nos dados, mas é algo parecido com isso. Né? Água tem mais, já aumentou bastante no fornecimento de água, mas o saneamento, conexão na rede de saneamento e tratamento, salvo engano, é algo parecido com isso. Então, é algo que a gente tem que superar se a gente quer ser uma sociedade melhor. Desejar aqui muito sucesso, deixar a condução nas boas mãos da Ana Tereza, minha queridíssima Ana Tereza, e me despedir de vocês, porque eu tenho que voltar lá para outra, que está, ao mesmo tempo, acontecendo lá no canal da OAB no YouTube. Tá? Então, parabéns, pessoal, sucesso e muito obrigado. Como foi uma menção do presidente, passou para a doutora Ana, eu vou passar a palavra para a doutora Ana Tereza. Muito obrigada, querido Diego. Chegamos ao final do evento, mas eu não queria deixar de, mais uma vez, parabenizar a OAB de Iguaba Grande, que é sempre um exemplo em todos os temas ambientais, além de outras atividades, a fazer mais uma vez a saudação à querida Margot Cardoso, que sempre prestigiou a questão ambiental, sempre lutou pela questão ambiental e sempre levantou essa bandeira. Graças a ela, nós temos várias iniciativas na OAB, inclusive de utilizar a energia solar em todas as subseções. Esse é um projeto iniciado pela Margot e, se Deus quiser, o meu querido presidente Luciano vai conseguir implementá-lo. Queria agradecer a generosidade dos expositores por doar seu tempo para a advocacia, para um tema tão importante, por debater o saneamento, como disse o Luciano. É uma lástima no século XXI ainda estarmos falando desse assunto, era um assunto para estar já superado no Brasil, né? Nem nas grandes capitais nós podemos afirmar que esse assunto esteja ultrapassado, não está. É um desejo
de toda a comunidade brasileira e principalmente do Rio de Janeiro e da região dos lagos, onde nós temos talvez a natureza mais bonita do planeta, não é? Então, esses projetos, fiquei encantada com a exposição do Márcio, do professor Márcio, nosso engenheiro, sobre a possibilidade da utilização de plantas para a purificação da água. Nada é mais importante para nós que vivemos num estado que precisa de turismo para desenvolver a sua economia do que a gente falar de meio ambiente, de limpeza das águas. O sonho de todo carioca é que a Baía da Guanabara um dia seja limpa e que os rios e a região dos lagos seja preservada, bem mais limpa do que o município do Rio de Janeiro, mas precisamos do saneamento básico, esperamos que esse projeto que virou lei, ele realmente atraia, como ele promete, investimentos nesse setor fundamental. E aí entra a advocacia, né? A advocacia consultiva, a advocacia contenciosa na área ambiental, para dar suporte a esses investimentos que a gente espera ter em benefício dos municípios que ainda não têm saneamento básico ou que têm insuficiente. Queria agradecer a honra de estar aqui, ainda mais num evento da OAB de Iguaba, que tanto fez por esse assunto ambiental e ainda tanto fará. Então, é uma honra muito grande ter participado. Queria agradecer ao querido presidente Diego e a todos os colegas da OAB Iguaba pelo convite e por ter assistido tão belas exposições. Gostei muito, muito interessante. Foi um presente mesmo no mês do advogado para todos nós. Muito obrigada, Diego. Obrigado pelas palavras, doutora Ana Tereza Basílio. Obrigado. Passando aqui para as considerações finais, né, se porventura existir, vou fazer aqui por uma ordem aqui. Professor Márcio. Bom, Diego, gostaria só de agradecer ao espaço, a oportunidade e parabenizar também todos e todas as advogadas e advogados por esse mês tão importante. Eu vejo isso, minha esposa advogada, minha mãe advogada, então eu sou quase um advogado. Eu aprendo por osmose o direito. Então, agradeço demais ao Genilton, a generosidade de abrir esse espaço para um outro olhar, que é um olhar técnico, e, enfim, agradecer a todos que escutaram, todos que participaram, e estou sempre à disposição, tenho meu Facebook, minhas redes sociais, qualquer coisa, podem me chamar que eu tento, que eu puder contribuir. Doutor André, está nos ouvindo? Doutor André Fonte está nos ouvindo? Professor e doutor Fernando Magalhães, considerações finais. Conseguindo o doutor André Fontes aí restabelecer o sinal, ele também fala. Com a palavra, professor Fernando Magalhães, está me ouvindo? Está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo. Bom, primeiramente, agradecer mais uma vez ao convite, parabenizar o doutor Genilton, o doutor Diego, professor Márcio, pela sua exposição bastante enriquecedora, doutora Ana Basílio, doutora Margot. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, esperamos, como o doutor Luciano Bandeira colocou, que a nova lei do saneamento ela traga investimentos e, claro, que também não mercantilize a questão da água e do esgoto. Ou seja, que todos os municípios possam conseguir o acesso, né, possam conseguir a universalização. Porque um dos grandes temores, e tem um estudo feito pelo que é considerado o maior especialista em saneamento do Brasil,
que é o Dr. Léo Heller, que é professor engenheiro da Universidade Federal de Minas Gerais, em que ele afirma que o maior temor é que não consiga, ao se privatizar, digamos assim, a água e esgoto, não consiga atingir a todos, já que os pequenos municípios eles não terão interesse das concessionárias. Essa é uma preocupação. E para nós, advogados públicos, privados, que atuam na área ambiental, essa é uma oportunidade também excelente de prestar assessoria, consultoria jurídica para essas empresas que vão se estabelecer nos municípios, né, para que possamos auxiliá-las nos processos licitatórios, enfim, dentro de toda essa temática aí da regulação ambiental, essa é uma grande oportunidade para a advocacia ambiental. Obrigado a todos, uma ótima noite. Obrigado pelas palavras, professor Fernando Magalhães, doutor Fernando Magalhães. Doutor André Fontes não conseguiu voltar, né? Eu vou falar aqui, vou deixar, né, a nossa Margot finalizar, né? Quero agradecer também ao Genilton, tá? Ao colega Genilton que muito nos auxiliou aqui, a equipe técnica aqui, né, nos bastidores. Realmente é um tema muito instigante, como a gente constou, né? Realmente é um tema muito desafiador. Vi um documentário na Netflix do Bill Gates, né? E realmente é um tema que, se ser tratado por uma pessoa tão importante no mundo, que lê tantos livros de forma tão rápida, é uma CPU ambulante. E para ele é algo instigante, desafiador. Imagine para nós, né? É um tema, como bem disse o professor André Fontes, né? Nós estamos na quinta parte do século XXI, né? E temos os mesmos problemas do século XVII, século XVIII, século XIX, século XX. Ele até começou a explanação, né? Tentei pegar um spoiler daqui do tema, mas não consegui ainda pegar. Infelizmente, ficou aquele gostinho de quero mais. Mas, assim, eu fico muito feliz aí pela explanação técnica, pela explanação jurídica, pela presença da nossa presidência da Ordem aqui, prestigiando o nosso evento, sempre aqui, nesse mês que estamos tanto aperfeiçoando, né, a advocacia, através de lives, de eventos, exaustivamente passando para a advocacia nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Só quero agradecer a todos e a todas. A OAB Iguaba está de portas abertas, entendeu, doutora Ana Tereza Basílio? Fica à vontade, assim que acabar a pandemia, receber todos lá, né? E com a palavra, nossa ilustre também, que sempre contribuiu, nossa fundadora, né? Nossa presidente fundadora, doutora Margot Cardoso. Com a palavra, doutora Margot. Obrigada, meu amigo querido, obrigada pela honra de encerrar esse evento, que encerra o mês, as comemorações do mês da advocacia, e com um tema tão importante. Quero parabenizar e agradecer ao Genilton pelo convite de estar aqui participando desse momento tão importante para a advocacia de Iguaba Grande, para a advocacia geral. Agradecer a minha querida Ana, parabenizá-la pelo trabalho. Um beijo grande, minha querida. Infelizmente, a fala do doutor Fontes não podemos contemplar, mas isso já deixa um gostinho, e Diego, já pode chamar para um próximo evento, a gente consegue explorar um pouquinho. Doutor Fernando, parabéns pela sua fala. Márcio Cardoso, meu querido engenheiro, meu mestre, obrigada, parabéns pela sua fala, tão importante, sempre tão companheiro da OAB Iguaba Grande, que doa muito do seu tempo em prol dos desenvolvimentos dos nossos projetos, do nosso trabalho.
E independente de ser o meu engenheiro pessoal, meu engenheiro particular, ele é também o engenheiro da OAB Iguaba Grande. Agradeço a todos que participaram, que nos prestigiaram, e parabenizo mais uma vez a advocacia e a todos presentes. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né, a vocês. E eu queria falar com a doutora Ana Tereza. Vocês estão nos ouvindo? Estou aqui, Zenilton. Querido. Estou aqui te ouvindo. Que agora nós temos um das 8 horas. Eu pedi ao doutor André para tentar estabilizar a internet dele. E já fica aqui o pedido para ele voltar para falar sobre esse tema dele, né? Uma próxima oportunidade. Claro. Né? E eu gostaria de, logo que terminar aqui, a gente se falar pelo Zap, doutor, para a gente organizar essa agora das 8 lá na faculdade. Tá bom? Mas não, claro, querido, claro. Então aí, doutor Diego, fique à vontade a hora que quiser terminar, por favor. Eu deixei essa honraria aqui para a doutora Margot, mas ela não terminou, então declaro, né, encerrada esse grande webinar aí, finalizando o nosso mês.